A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD, chegamos na lição de número 7, uma lição muito especial que foi escrita pelo pastor Ezequiel Soares. Hoje nós vamos tratar sobre um tema específico. Sobre o tema Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Que tema importante! Vamos aprender a respeito do culto pentecostal de forma bíblica. Eu espero que você seja edificado em Jesus. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha e passa a ser um dos nossos alunos também, tá? Participe conosco deixando aí o teu hashtag Glória a Deus. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, gente boa, como professor da Escola Bíblica, a dinamizar a administração da tua aula na Escola Bíblica Dominical aí da tua igreja. No Facilita você encontra exclusivo para quem se torna assinante o esboço dessa aula, os slides também para poder te ajudar durante esse trimestre. O link do Facilita está aqui disponível nesse vídeo, tá bom? Lembrando a você também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, pré-adolescentes também, então tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso aqui, ó, no link na descrição desse vídeo, classe por classe separados aí para você. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar juntos. Então vamos deixar de conversa, gente boa, e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 desse primeiro trimestre da CPAD. Que lição especial! Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema importante, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos aprender a respeito do método, do estilo, da maneira pentecostal de cultuar. E eu espero que você seja edificado em Jesus. Vamos compreender que nós tiramos essas bases para a adoração no nosso culto da Bíblia. E é claro, gente boa, que para iniciar a nossa aula, nós temos algumas bases que vamos seguir a partir da nossa lição, que são bases bíblicas também. A primeira base que eu quero apresentar para você é o nosso texto áureo, que diz o seguinte: João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Eu espero que você seja um adorador de Jesus e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Temos também a nossa verdade prática, que é importante você apresentar isso em sala de aula para os teus alunos. A verdade prática diz o seguinte: a adoração em espírito diz a respeito da posição espiritual do adorador. Pega isso aí. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Observe como isso é importante. Nós precisamos entender que a maneira que adoramos, ela é relevante no culto pentecostal. E essa maneira pode ser utilizada em qualquer lugar. A nossa base bíblica, gente boa, da leitura bíblica em classe de hoje se encontra no seguinte endereço. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 32. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos. Vamos então compreender a respeito da importância do culto pentecostal. Mas primeiro, vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O culto pentecostal, liberdade e reverência. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Em primeiro lugar, nós precisamos levar em consideração que o cristianismo tem esse método de adorar a Deus em culto. E o culto é, na realidade, essa adoração voltada em reverência ao Senhor. Observe que outras religiões também têm a sua maneira de cultuar, mas nós estamos falando especialmente da maneira de cultuar pentecostal. E o estilo pentecostal de cultuar é totalmente diferente de determinadas denominações, em expressão, em maneira, em praticidade.
Pois o estilo pentecostal de culto está muito atrelado no viés pentecostal à piedade e à espiritualidade nessa maneira de se envolver com Deus. Ao mesmo tempo, esse culto é um testemunho cristão para o mundo, para que o mundo veja esse crente em Jesus em um envolvimento com Deus, conforme afirma Israel Araújo, autor do dicionário Movimento Pentecostal. Como nós precisamos compreender a respeito da praticidade da maneira de cultuar. Você precisa cultuar a Deus. Nós precisamos cultuar ao Senhor. E quando nós olhamos para esse culto que tem liberdade ao mesmo tempo reverência, e essa reverência é atrelada em piedade, em adoração e espiritualidade, e a liberdade está demonstrando exatamente que nós podemos adorar ao Senhor, glorificar a Deus, nós entendemos então o viés pentecostal de adoração. Mas vamos detalhar isso de uma forma bem prática para você hoje na lição. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a flexibilidade cristã. Esse é o primeiro subtópico. Quando você olha para a religião cristã, você percebe que na religião cristã a maneira de cultuar ela é flexível, pois permite várias liturgias. E hoje, quando nós paramos para compreender isso, para explicar em sala de aula, precisamos ter esse entendimento. E o próprio pastor Ezequias Soares chega a citar, por exemplo, a maneira de culto que a Igreja Católica Romana apresenta é diferente da maneira de culto das igrejas ortodoxas. Quando você olha para essas maneiras, comparando uma a outra, você percebe diferenças. A maneira de culto cristã, evangélica, também é diferente da maneira católica. E aí você percebe que dentro do protestantismo, dentro das igrejas evangélicas, também existem denominações com maneiras e estilos diferentes ao cultuar a Deus. Eu estou falando de maneiras, de estilos diferentes, que são estilos que reverenciam e honram o Senhor. Porque hoje muitas pessoas têm banalizado, então, a maneira de cultuar a Deus. Por exemplo, os nossos irmãos tradicionais têm um método, têm uma liturgia de culto diferente de nós pentecostais. Nós temos um método, nós temos uma liturgia e uma maneira de cultuar. De forma prática, você já olha para o movimento pentecostal e você percebe que no movimento pentecostal tem espaço para os leigos. O que é o leigo? É aquele que não teve a oportunidade de fazer um seminário teológico. Você percebe que dentro das igrejas pentecostais, nós costumamos a dar oportunidades para os irmãos, para irmãs, para que eles então possam compartilhar uma palavra de Deus no púlpito da igreja, dar um testemunho, dar uma ênfase. Então, você percebe que há uma diferença na maneira de cultuar de forma reverente também ao Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, citado aqui pelo apóstolo Paulo e apresentado pelo autor da lição, pastor Ezequias Soares, você percebe muito bem, à luz da palavra de Deus, que o culto tem a liberdade, porém tem as suas limitações também. Ele precisa seguir uma liturgia de adoração. Nós não podemos fugir dessa liturgia. Nós não podemos banalizar essa liturgia. E você percebe que muitas igrejas que têm surgido hoje, infelizmente, têm banalizado a forma correta e bíblica de cultuar a Deus. E hoje, em lição, nós vamos parar, olhar para isso e tentar refletir sobre uma maneira, sobre um método que se qualifica, um método que tem base bíblica para podermos adorar ao Senhor. E é muito importante a gente destacar isso em sala de aula, tá? Também é relevante você, em sala de aula, não ficar criticando denominações. Nós estamos aqui para isso. É importante você demonstrar a maneira pentecostal, a nossa maneira de adorar a Deus de forma ética. Para isso você foi levantado por Deus como professor da escola bíblica dominical. Vamos então para o nosso segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui no primeiro ponto da nossa lição: o culto. Esse é o nosso segundo subtópico. Quando você olha então para o movimento pentecostal, você percebe que o movimento pentecostal tem vários estilos de culto. Por exemplo,
No movimento pentecostal, você encontra o culto ao ar livre, que tem o objetivo de apresentar uma evangelização, mas ao mesmo tempo uma adoração ao Senhor fora das quatro paredes da igreja, onde os irmãos falam de Jesus, dão testemunho de Cristo, pregam a mensagem do Senhor anunciando o evangelho. Essa é a maneira de cultuar pentecostal. Nós também encontramos outro estilo pentecostal de adoração, que é o nosso culto de doutrina, ou em algumas regiões do Brasil, conhecido também como culto de ensino da palavra. O culto de doutrina, realizado pelos pentecostais, tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus, as Escrituras, sistematicamente, biblicamente, para que os irmãos então tenham o acesso da palavra de Deus. Esse culto, ele é realizado pelos nossos pastores, dirigentes de congregações que podem acontecer, por exemplo, dependendo da região do país, na segunda-feira, na terça, na quarta, na sexta. E você percebe que no movimento pentecostal esse culto tem uma grande relevância desde os primórdios do nascimento da igreja pentecostal aqui no Brasil. Existe também um culto conhecido como o culto da espera. Inclusive, o Mensageiro da Paz, de 1951, registra a respeito desse culto. Que culto é esse, o culto da espera? O culto da espera era um culto que acontecia antes do culto de ensino da palavra ou culto de doutrina. Era aquele culto conhecido como o culto de oração, onde os irmãos dobravam os joelhos e só se levantavam quando o pastor tocasse a sineta. Isso é interessante, esse culto era onde as pessoas dobravam os joelhos esperando a vinda do Espírito Santo, a renovação de Deus, o derramar da presença, clamando por Deus. Esse culto se uniu com o passar dos anos com um culto de ensino bíblico, ou culto de doutrina, virando um culto só. Mas esse culto é um culto espetacular e por isso precisamos destacá-lo, relembrar sobre ele, para que você então possa colocá-lo em prática na tua igreja, que é um culto muito relevante, onde as pessoas oram e esperam pela presença do Senhor, clamam somente pela presença de Deus. E existe também o nosso culto público, quando a igreja abre as portas para que as pessoas sejam alcançadas por Jesus, conhecido também como esse culto evangelístico em determinadas regiões. Quando você para estudar a respeito do culto no estilo pentecostal, você percebe que o culto ele é relevante, faz parte da doutrina pentecostal também. De acordo com Ezequias Soares, a palavra culto vem do termo grego latreia, que significa serviço, adoração, serviço em adoração. Conforme está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando adoramos e cultuamos ao Senhor. Quando você observa o mesmo termo para culto em hebraico, você encontra então a palavra avoda, que significa essa ideia de culto e serviço, de acordo com Êxodo, capítulo 25, versículo 25, 26, capítulo 13, versículo 5 também. Então, olhe para as escrituras e você percebe que o culto é adoração e ao mesmo tempo é serviço. E o movimento pentecostal entende isso. Você adora e ao mesmo tempo serve. No Novo Testamento, você encontra exatamente essa palavra, a ideia de culto, em algumas passagens bíblicas, como em Romanos, capítulo 9, versículo 4. É relevante você ler esse texto com os teus alunos. Capítulo 12, versículo 1, também da carta aos Romanos. E Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Observe, as escrituras apresentam para a gente a ideia de culto, a ideia de adoração, a ideia de serviço, a ideia de louvar a Deus. Em outras palavras, quando você olha para os métodos pentecostais de culto e ao mesmo tempo, quando você observa as escrituras, você percebe então que nas escrituras nós encontramos essa ideia de adorar e servir. E o culto pentecostal é isso, é adorar e servir. A liturgia pentecostal ela é feita para isso, adorar e servir. O irmão ele pode adorar e servir a Deus ao mesmo tempo no culto. Isso quer dizer que um irmão diácono, auxiliar, cooperador da obra, ele está adorando e servindo. Ele está cuidando da igreja, no serviço, de cuidar das crianças, olhar para o que necessita. Ele está adorando e servindo.
uma irmã que trabalha na recepção da igreja. Ela está adorando e servindo a Deus no cultuar, na maneira de liturgia, ajudando e cooperando com o pastor. Você percebe que nós, como cristãos, também adoramos e servimos a Deus. O irmão que está participando do culto, ele está adorando e servindo a Deus também, quando ele contribui, quando ele ajuda, quando ele está presente, entendendo a mensagem. Avançando, gente boa, vamos então para o nosso terceiro subtópico. Eu espero estar contribuindo com você aqui de forma prática. Se estou, comenta aí, tá? E o nosso terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A reverência no culto. Esse é o terceiro subtópico do nosso primeiro ponto aqui da nossa lição. Quando você observa exatamente para a importância da reverência no culto, o movimento pentecostal tem essa ênfase de servir a Deus em culto em reverência também. E essa reverência é apresentada pelo movimento pentecostal. De acordo com Leonildo Silveira Campos, em sua tese, ele apresenta que o movimento pentecostal brasileiro pode ser dividido em algumas ondas. Que ondas são essas? Ondas que demonstram ênfases sobre a adoração, sobre a maneira de cultuar a Deus. A primeira onda é conhecida como pentecostalismo clássico. Quem faz parte desse movimento de primeira onda aqui no Brasil? A Congregação Cristã no Brasil, que tem um método, uma liturgia de adoração, chega inicialmente primeiro do que a Assembleia de Deus no país, e a Assembleia de Deus Missão, também conhecida como Assembleia de Deus do Belém. Observe muito bem que essas denominações têm métodos e maneiras litúrgicas que demonstram o estilo de adoração. A Assembleia de Deus é vista como uma igreja pentecostal de estilo clássico. E essa Assembleia de Deus apresenta exatamente um estilo litúrgico. E que ênfases são apresentadas no estilo litúrgico de primeira onda? Primeiro, a busca por revelações diretamente da parte de Deus. Os pentecostais clássicos buscam pelas revelações do Senhor. Isso faz parte da nossa liturgia, da nossa maneira de adoração. Segundo, os pentecostais clássicos também dão ênfase no falar em línguas espirituais, na variedade de línguas, conhecidas também, apelidadas como línguas estranhas. Isso faz parte do culto pentecostal. Terceiro, na liturgia do pentecostalismo clássico, há então uma rejeição pela burocracia formal de uma formação de culto, de uma administração de um culto. Por exemplo, na visão tradicional, o culto só poderia ser dirigido por alguém formado em teologia, alguém que tivesse feito seminário. Para os pentecostais clássicos, qualquer pessoa convertida em Jesus, cheia do Espírito Santo, orientada pelo pastor, pode dirigir o culto, pode participar do culto. Há uma abertura para os leigos, aqueles que nunca estudaram teologia, participarem do culto, ministrarem no culto, apresentarem a sua adoração a Deus. Existe também, na liturgia pentecostal clássica, uma valorização pelo puritanismo comportamental. Isso quer dizer que os cristãos pentecostais clássicos valorizam então a pureza de servir a Deus, a forma santa de caminhar, a forma santa de se vestir, de se comportar para agradar ao Senhor. E quando você para entender sobre essa questão do pentecostalismo clássico, você entende então a maneira, o estilo assembleano, pentecostal, clássico de adorar a Deus. Existe uma reverência nesse culto. O Leonildo também compartilha com a gente sobre os outros movimentos pentecostais que surgem no decorrer da história. O pentecostalismo de segunda onda é um pentecostalismo também que traz uma ênfase voltada agora para as curas divinas. Esse pentecostalismo de segunda onda surge a partir da década de 50. Que denominações são essas que surgem trazendo em sua liturgia uma ênfase voltada, por exemplo, para o testemunho das curas divinas, para as manifestações espirituais? São as igrejas Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor,
Outras denominações também começam a surgir com a mesma ênfase a partir da década de 50. Igreja do Evangelho Quadrangular e outras denominações vão surgindo então no Brasil, trazendo agora outra ênfase com a reverência litúrgica, com a adoração voltada agora para as curas divinas. A terceira onda do movimento pentecostal surge a partir da década de 70 agora. E quais são as ênfases litúrgicas dessa terceira onda? São igrejas que voltam seu olhar agora para os centros urbanos e, ao mesmo tempo, para a exorção de demônios, para uma liturgia voltada e atrelada à teologia da prosperidade. Que igrejas são essas que vão surgindo? São as igrejas Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça. Então você percebe que há uma ênfase litúrgica diferente da do pentecostalismo clássico. É claro que quem estuda e pesquisa essa área entende então a maneira e o método litúrgico de cada denominação. Por isso é muito importante olharmos para o culto pentecostal e, ao mesmo tempo, entender que esse culto precisa ser organizado com ordem e decência, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Citamos para você aí exatamente essa ideia e perspectiva que o Leonildo Silveira Campos descreve em sua tese. É muito importante olharmos para essas denominações, ao mesmo tempo entendendo a nossa maneira de cultuar a Deus. Nós estamos falando aqui da maneira pentecostal, da maneira clássica, como a Assembleia de Deus segue, de acordo com a própria apresentação da lição escrita pelo Ezequias Soares. E quando olhamos para o método clássico, há uma reverência em santidade, há essa busca pelo puritanismo, há essa ideia de quando entramos no culto para adorar a Deus em reverência, em serviço, em adoração. Você pode adorar a Jesus de forma santa. É essa a ideia que o movimento pentecostal clássico apresenta, que a Assembleia de Deus apresenta em sua liturgia. Avançando, gente boa, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o centro do culto pentecostal. Nesse segundo ponto, nós vamos trabalhar exatamente essa perspectiva. Qual é o centro do culto pentecostal clássico que fazemos parte? Em primeiro lugar, nós precisamos descrever para você isso detalhadamente. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o centro da nossa adoração. Durante muito tempo, o movimento pentecostal clássico foi criticado por determinados perseguidores desse movimento, descrevendo que o movimento pentecostal adorava de forma herética a Deus. Mas a nossa ênfase pentecostal é uma ênfase bíblica. Perceba muito bem, nós éramos criticados por falar somente da pessoa do Espírito Santo. Mas nós damos ênfase, como nós estamos estudando durante todo esse trimestre, à Trindade, ou seja, a esse Deus trino, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo. E qual é o centro do culto pentecostal de uma forma clara? É Jesus. Isso faz parte até mesmo da nossa teologia pentecostal. Por exemplo, a teologia pentecostal ela é baseada em 4 pilares. Quais são esses pilares? Jesus salva. Perceba, a nossa pregação dá ênfase para o Cristo. Ele salva. Nós também declaramos em nossa mensagem que Jesus cura. Nós estamos dizendo que Jesus cura. Então a nossa ênfase, o centro da nossa teologia é cristocêntrico, é Jesus. Nós também damos ênfase na nossa adoração para algo que é especial, quando dizemos Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso quer dizer que nós, em nosso culto, em nossa adoração, estamos declarando ao mundo e a todas as pessoas que Jesus é aquele que batiza e capacita o crente para uma obra missionária com o poder do Espírito Santo. E em quarto lugar, nós também declaramos em nosso culto que Jesus em breve virá, em breve voltará para arrebatar a sua igreja, apresentando também a teologia pentecostal desse rapto da igreja de forma escatológica. Então perceba, em nosso culto, a ênfase central aponta para Jesus.
Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro do nosso louvor. Jesus é o centro do clamor, do louvor, da adoração, da maneira de adorar a Deus no movimento pentecostal. Isso é tão magnífico porque a igreja pentecostal em si, ela se une em volta de Jesus. Ela busca a presença de Jesus. O próprio Ezequiel Soares faz uma declaração muito importante na declaração de fé da Assembleia de Deus, que o corpo de Cristo ele é reunido em adoração a esse Deus trino, ou seja, a Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Avançando, gente boa, espero estar contribuindo com você. Se você está entendendo, comenta aí. Vamos então para o segundo subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um culto vibrante do poder do Espírito. Quando estudamos exatamente sobre essa perspectiva pentecostal, entendemos que o culto pentecostal é um culto vibrante. E nesse segundo subtópico, vamos compreender isso. É um culto que você encontra os irmãos, por exemplo, adorando a Deus em línguas espirituais, exaltando a Deus em cânticos e glorificando a Jesus. Eu tenho o costume aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, sempre perguntar na igreja se os crentes pentecostais já chegaram. E eu vou fazer isso aqui também. Se você é pentecostal, comenta aí. Dê o seu glória a Deus em nome de Jesus. Perceba, essa ênfase vibrante de adorar a Deus, de dizer aleluia, glória a Deus, de falar em línguas, de adorar ao Senhor, pulando, adorando, faz parte da adoração pentecostal também. Estava presente no movimento pentecostal no início do século XX e continua presente no movimento pentecostal clássico. Quando você observa, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Paulo apresenta, quando vocês se ajuntarem, isso é culto, em adoração a Deus. Paulo então dá uma instrução espetacular do versículo 26 ao 32, orientando os irmãos que o culto é um local também de edificação. Ao mesmo tempo que eles adoram, eles precisam ser edificados. No culto você encontra então a manifestação do Espírito Santo, a ação do Espírito. Observe muito bem que Paulo está trazendo a instrução no culto. Para você ter ideia, a adoração pentecostal, trazendo essa ênfase de louvar a Deus, de exaltar ao Senhor em culto. No nascedouro do movimento pentecostal aqui no Brasil, nas primeiras décadas, você percebe que isso chamava a atenção quando os crentes falavam em línguas. As pessoas passaram a buscar o batismo com o Espírito Santo em culto também. De acordo com Gideão de Alencar, em sua tese, ele chega a dizer que a proporção do crescimento da igreja foi tamanho e tão grande que as pessoas se envolviam exatamente com o pentecostalismo, com a Assembleia de Deus. Quando você observa, por exemplo, em 1911, você encontra então um registro de 4 pessoas sendo batizadas em línguas e 13 sendo batizadas em águas. A mesma igreja, um ano depois, em 1912, há um crescimento então de 41 pessoas sendo batizadas em águas e 15 batizadas em línguas. Anos mais tarde, em 1914, nós encontramos então a proporção de crescimento da igreja de batizados em águas para 190 membros e batizados em línguas nessa liturgia, 136 crentes em Jesus, totalizando então a membresia daquela comunidade para 384 crentes batizados em águas e 296 cheios do Espírito Santo em línguas. A ênfase pentecostal demonstra isso, essa adoração com entusiasmo. Os crentes pentecostais ensinam sobre essa adoração, nós falamos sobre essa adoração. E essa adoração faz parte da nossa liturgia. Avançando, gente boa, vamos para o próximo subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A característica pentecostal. Nós já falamos, a partir da perspectiva de Leonildo dos Campos, que os crentes pentecostais em seu culto dão essa ênfase à busca por revelações, dão essa ênfase também pelo batismo com o Espírito Santo em línguas, dão essa ênfase também à questão do puritanismo, ou seja, da santificação pessoal do crente em Jesus. E quando você olha para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, você percebe que o culto da igreja primitiva era um culto que tinha adoração também.
Era um culto, por exemplo, que demonstrava para a gente que os cristãos se reuniam para louvar a Deus com salmos e também para orarem, buscando a presença de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo explicando para Timóteo que estava pastoreando a igreja de Éfeso, ele faz questão de dizer para Timóteo continuar ensinando. Ele diz, insiste em ensinar. Observe, então, no culto da igreja primitiva, você encontra a adoração, o louvor, a oração, a liturgia, a reverência e o ensino da palavra. No movimento pentecostal, nós não abrimos mão disso. Tem ensino da palavra, tem pregação, tem adoração, tem louvor. Nós buscamos a presença do Espírito Santo conforme a Bíblia nos ensina. E você percebe também que faz parte dessa liturgia esse método de adoração. O crente pentecostal também adora com as suas ofertas. É uma maneira também de adoração. Isso quer dizer que você pode servir ao Senhor com aquilo que você tem. Claro que nós não damos ênfase à exploração de ninguém, mas nós ensinamos a partir da Bíblia que você precisa ser grato ao ofertar, que você precisa exaltar a Deus com aquilo que Deus tem te dado. Observe muito bem isso a partir das Escrituras. Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, isso fala de dar com alegria. Então, há adoração, há esse movimento de exaltar a Deus, há também o momento de apresentar aquilo que você tem para o Senhor em gratidão e esse momento de crescimento diante da presença do Altíssimo. Eu espero estar contribuindo com você até aqui a partir dessas perspectivas que estamos trabalhando com você, tentando trabalhar também tanto a história do movimento pentecostal como também a ênfase bíblica e que você seja edificado em Jesus. Vamos agora, gente boa, para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Pastor Ezequiel Soares procura demonstrar para a gente como então acontece a liturgia em nossas igrejas, ou seja, as igrejas Assembleias de Deus. Como é que acontece isso? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Nossas reuniões de adoração. Quando você olha para o movimento pentecostal, você descobre que a adoração pentecostal é uma adoração simples e a liturgia também é simples. É uma liturgia que um irmão leigo pode dirigir, onde as pessoas falam de salvação, de cura, de libertação, da manifestação da presença do Espírito. Geralmente o culto pentecostal ele é apresentado em uma liturgia muito específica. Por exemplo, a abertura do culto em oração. Você percebe que após isso há a leitura da palavra, há também o louvor a Deus com os hinos da harpa cristã, há a permissão do pastor em determinadas regiões do Brasil, onde as pessoas podem louvar com cânticos espirituais, há também a ministração da palavra, há espaço, por exemplo, para o testemunho, para um irmão contar uma bênção. Isso faz parte da liturgia pentecostal, é uma liturgia simples e ao mesmo tempo espontânea. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. Você percebe à luz das Escrituras que há uma ênfase, então, para seguir essa maneira. A maneira de adorar a Deus, de compartilhar o Evangelho, de falar de Jesus, de adorar ao Senhor no movimento pentecostal. É por isso que estamos descrevendo isso para você de uma forma clara, específica. Eu espero estar edificando você. O último subtópico, gente boa, da aula de hoje, que é o segundo do terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O culto pentecostal. Você percebe que a ênfase bíblica de apresentar a maneira litúrgica, conforme Paulo descreveu a Epístola de Corinto, também é copiada pelo movimento pentecostal. A reverência, a liturgia, nós precisamos aprender a cultuar a Deus seguindo a orientação bíblica. Por isso que é muito importante você ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. No culto pentecostal, nós seguimos exatamente o que Paulo diz. Quando vos ajuntais, que haja então salmos, adoração, que tenha então doutrina, que é ensino bíblico, que haja então revelação, é a crença nos dons espirituais, nós acreditamos nessa manifestação, que tenha então línguas, no caso línguas espirituais, línguas estranhas e ao mesmo tempo interpretação, para a edificação dos santos. Então o movimento pentecostal faz o culto para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para que essa igreja possa crescer em Jesus.
Gente boa, espero ter contribuído com você na aula de hoje. Como estamos fazendo em todas as aulas, estamos apresentando aqui algumas referências bibliográficas que eu utilizo para poder apresentar essa aula para você. De repente você pode ter esse material. E tem alguns textos que eu quero indicar para você que pode enriquecer a tua aula, na tua ministração, de repente você tenha. O primeiro texto que eu gostaria de indicar para você é um texto da editora CPAD, do pastor Israel de Araújo. Esse texto é interessante porque ele apresenta para a gente a história do movimento pentecostal no Brasil. Vale a pena você ter esse material em mãos se você quer aprofundar no nosso movimento pentecostal brasileiro. Outro texto que também podemos apresentar para você é um texto, faz parte de uma tese de Gideon de Alencar, Assembleia de Deus, Origem, Implantação e Militância. Esse material é espetacular. Eu amei ler esse texto e vale a pena você ter esse material em mãos se você quer aprofundar nessa área. Outro material também que pode te ajudar muito é uma coletânea de artigos teóricos e pesquisas sobre a questão do pentecostalismo na América Latina, na força do Espírito Santo, os pentecostais na América Latina, um desafio às igrejas históricas. Aqui nós encontramos a tese do Leonildo Silveira Campos. Esse material é espetacular e pode te ajudar também a entender essa questão do pentecostalismo dividido aí em ondas, e eu espero ter contribuído com você na aula de hoje. Nossa próxima aula será a lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre o tema Comprometidos com a Palavra de Deus. Ô, gente boa, espero ter te ajudado, tá? Se te ajudei, comenta aí. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.